Olá, pessoal. Na última aula, nós falamos sobre o olhar vetorial sobre equações de retas no espaço tridimensional. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equações de planos, sobre o olhar vetorial também num espaço tridimensional. Ou seja, vamos trabalhar com equações vetoriais de planos. A ideia da equação vetorial de um plano, ela é uma extrapolação da ideia da reta, é só um pouquinho mais difícil, mas a lógica por trás ela é muito similar. Enquanto a reta ela foi pensada vetorialmente partindo de um ponto conhecido e de um vetor diretor, nós falamos o seguinte, ó, se eu conheço um ponto e conheço um vetor diretor que está na mesma direção da reta, qualquer outro ponto da reta tem que ser esse ponto inicial mais um múltiplo desse vetor diretor, onde esse múltiplo, obviamente, não precisa ser inteiro, pode ser valor quebrado. A lógica por trás de um ponto ela já é um pouquinho pior. A lógica por trás de um plano é que a ideia de um plano é qualquer ponto, um determinado ponto, na verdade, vai estar nesse plano quando um vetor que sai de um ponto conhecido até esse ponto for perpendicular ao vetor normal desse plano. Vocês lembram? A gente trabalhava com um plano, não é mais com vetor diretor, porque uma direção só não basta para eu saber onde está o plano. Eu tenho várias direções ali dentro. Então a gente trabalha com um vetor normal. Eu simplesmente crio um vetor ali no meu plano e eu falo, ó, se esse vetor está no plano, ele obrigatoriamente tem que ser perpendicular a um vetor padrão, que eu chamo de normal, que é o vetor ortogonal ao meu plano. Então, para tentar simplificar um pouquinho a ideia, imagina que nesse plano vermelho que eu tenho aqui, exista um ponto P0, que já eu vou chamar de coordenadas, vou chamar agora já, x0, y0 e z0, e essas três coordenadas são conhecidas. Esse é o ponto conhecido, é o ponto base do meu plano ali. E além disso, eu vou colocar aqui nesse plano também um determinado ponto P de coordenadas x, y, z, e esse é meu ponto arbitrário, ou seja, é o ponto que de fato eu quero descobrir, o que vai gerar a equação ali para mim. Vocês concordam que se eu fizer o vetor que vai dar origem até P0, e se eu fizer o vetor que vai dar origem até P, eu vou chamar esses vetores de R e R0. As coordenadas desses vetores já estão aqui, ó. As coordenadas do vetor R0 é só transformar isso aqui em vetor, ó. Serão x0, y0, z0. Porque é só fazer as coordenadas daqui menos a coordenada da origem, que é tudo zero, não muda nada. E as coordenadas do meu vetor P genérico, que é o vetor R, na verdade, seria x, y, z. Aí o que eu preciso fazer aqui agora, uma vez que eu já conheço dois pontos e eu vetorizei da origem até eles, o que mais me interessa nem é esse vetor que eu coloquei aí. O mais interessante seria fazer esse vetor aqui, ó, o vetor, esse vetor, ó, o vetor P0P. Quais seriam as coordenadas desse vetor aqui? Super simples, ó. É só fazer esse menos esse. Seriam x menos x0, y menos y0, z menos z0. E a lógica é, para esses x, y e z de fato estarem contidos nesse plano, quando eu fizer o produto interno, vamos pensar no vetorial depois, quando eu encontrar um vetor normal a esse plano, esse vetor aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser perpendicular a esse vetor que eu estou chamando de normal ao plano. Porque se ele não for perpendicular, quer dizer que esse x, porque o x0, y0, z0 estão no plano. A dúvida é, o x, y, z estão no plano se, somente se, esse vetor aqui for perpendicular ou ortogonal ao vetor inicial, que teoricamente eu já sei que seria o vetor normal ao meu plano. Então, bem aqui, só para você ter uma noção, ó, eu vou tirar um vetor para cima, que vai ser um vetor que eu vou chamar de n. Esse vetor é o vetor normal ao meu plano, que eu vou falar que as coordenadas são A, B e C. Então, a lógica inteira já está montada aqui, ó. Eu tenho um ponto P conhecido do meu plano. Eu montei aqui um ponto P genérico e eu estou dizendo esse ponto está no plano. Se eu fizer o vetor P0P, esse vai ser o vetor P0P. Esse vetor P0P, obrigatoriamente, precisa ser perpendicular a esse vetor aqui, ó, ao vetor normal ao meu plano. E vejam só que esse vetor P0P aqui, como que ele foi calculado, esse vetor aqui, ó, ele é R menos R0. Então, a equação
por trás do meu plano é a seguinte, ó. Se eu pegar o vetor n e fizer o produto interno dele com esse vetor aqui, ó, com o vetor r menos r0, isso com certeza tem que dar zero. Lembra? Quando dois vetores são perpendiculares, o produto interno deles tem que dar zero. Então eu posso pensar na equação do meu plano nesse formato. Esse n é um vetor que eu vou ter que saber os valores. E o r menos r0, notem que o r está aqui, ó, é x, y, z. E o R0 está aqui, ó. Esses são conhecidos, x0, y0, z0. Quando chegar nos exemplos, vai ver que é um pouquinho mais fácil do que isso. Até esse n dá para descobrir fazendo o produto vetorial, né? Se você tem dois vetores, você faz aquele determinante que você acha no produto vetorial entre eles um ortogonal aos dois. Então a ideia de fazer a equação de um plano é pensar nisso, um vetor normal vezes qualquer vetor do plano. Pessoal, quando eu estava editando o vídeo, eu vi o computador começou a fazer algum processo. Na hora que eu estava montando isso aqui, ó, e o som ficou todo distorcido. Eu até larguei um pouquinho no vídeo para vocês verem. E aí ficou ruim de entender. Então eu vou só recapitular o que eu já tinha feito no vídeo anterior, mas se eu deixasse no formato original, ia ficar com o som todo picado. Que era o seguinte, a gente tinha montado isso aqui, lembra? Ó? O n que multiplica r menos r0 igual a zero. Até aqui tinha ido com o som tranquilo. E a única coisa que eu fiz na linha de baixo aqui foi fazer a distributiva, ó. nr menos nr0 igual a zero. Aí esse negativo vai para o outro lado, ó. Ficou nr igual a nr0. Esse jeito de me referir às equações de um plano, pensando de forma vetorial, são as equações normais do meu plano. Quando você escreve assim, ó, nesse formato da normal multiplicando pelo vetor r menos r0, ou separado dos dois lados da igualdade, isso são as equações normais do meu plano. Uma outra maneira seria você olhar exatamente para essa primeira equação e colocar as coordenadas do vetor. Quando você colocar as coordenadas do vetor, você vai gerar um outro tipo de equação, que é a mesma coisa. É só um outro jeito de escrever a mesma equação, que ficaria assim, ó. Quem é o vetor n? As coordenadas são a, b e c. Como eu já terminei a aula e descobri isso só no final, vocês vão ver que eu usei o lado de lá para terminar o exemplo. Então nem está aqui mais, mas é só voltar um pouquinho no vídeo caso você queira ver. Então o vetor n é ABC e o vetor r menos r0, as três coordenadas dele são assim, ó. O r é x, y, z. O r0 é x0, y0, z0. Então eu só particionei as três coordenadas, ó. X menos x0, y menos y0, z menos z0. Então eu só reescrevi essa equação aqui pondo as coordenadas. Como eu estou fazendo o produto interno, você vai fazer a vezes a primeira com a primeira, né? A do meio com a do meio, ou seja, b vezes y menos y0, e c que multiplica z menos z0. E aí você vai ter uma equação aberta assim, ó. Essa equação aberta é chamada de equação geral do meu plano. Aí no exemplo da sequência, eu queria descobrir quem era o plano que passava por esses três pontos. Aí essa gravação já tem, o áudio dela estava bom de novo. Então volta para ela. Tchau, até daqui a pouco. Voltando, pessoal. Então, para eu trabalhar com as equações vetoriais desse plano, vejam que eu tenho aqui uma situação em que eu tenho ponto P0, P1 e P2. Eu quero montar o plano, pensando sobre esses formatos de equações vetoriais, que passa por esses três pontos aqui. Veja que com três pontos, eles não são colineares e não são. Eu tenho ali uma região bem definida, logo tem um plano bem definido. E vejam que a base para fazer tudo isso é sempre olhar para quem é o meu vetor normal. Porque o vetor normal é a chave do problema aqui. Porque o que eu disse sobre o meu plano é qualquer vetor contido naquele plano deve ser perpendicular ao vetor normal, aquele plano que precisa ser conhecido. Então basta conhecer o vetor normal, basta conhecer um ponto. Aí eu faço esse ponto até um ponto arbitrário do plano, monto ali um vetorzinho e falo, esse vetor tem que ser normal ao vetor que eu conheço aqui. Vocês vão entender já já a lógica, quer ver? Então a primeira coisa que eu preciso, como que eu monto um vetor normal a esse plano? Um bom caminho é o seguinte, pega dois vetores do plano. Como é que você pode montar dois vetores do plano? Simples, ó. Eu vou montar o vetor P0, P1 e eu vou montar o vetor P0, P2. Me ajudem aqui, ó. O vetor P0, P1, quais são as coordenadas dele? É só subtrair, ó. 1 menos 1 dá 0, menos 1, menos 1. 0, menos 1, menos 1. E eu vou montar o vetor P0, P2. Quem é o vetor P0, P2? Me ajudem aqui, ó. 1, menos 2, 0.
1, menos 2, 0. Aí, se eu fizer o produto vetorial entre esses dois vetores, o resultado vai ser para mim um terceiro vetor, que é perpendicular a esses dois. Espera lá, eu te dou um plano. Te dei dois vetores entre eles. Um único vetor, que é perpendicular ao primeiro e é perpendicular ao segundo. Tenta imaginar que o plano que eu quero achar é essa lousa. Ó. Eu tenho o primeiro vetor aqui, que é o P0, P1. Eu tenho outro vetor para cá, ó, que é o P0, P2. O único jeito de você achar um vetor que é perpendicular a esses dois é um vetor normal à lousa. Não tem outra opção. Porque você até pode encontrar vetores normais a esse aqui que estão no próprio plano. Agora, se for normal a esse, for normal a esse, tem que ser perpendicular, tem que ser ortogonal à lousa, não tem para onde sair. Pronto, com isso eu já acho o meu vetor normal. Com o vetor normal encontrado, fica tudo muito simples de trabalhar aqui. Então me ajudem, ó. Quero fazer o produto vetorial entre esses dois. Como é que a gente faz? É só montar o determinante, IJK, e colocar as coordenadas dos dois vetores, que são 0, menos 1, e 1, menos 2, 0. 1, menos 2, 0. Terminando de montar isso aqui, ó, vamos tentar pensar quem vai ser a coordenada I. Vou montar o determinante de cabeça, ó. Na primeira multiplicação vai dar 0. E na última multiplicação, ó, menos 1 vezes menos 2 vezes I. Vai dar 2i, como está trocando o sinal aqui agora, menos 2i. Agora o j. A primeira multiplicação do j vai dar menos j. E a última vai dar 0. Então, menos j. E o k. A primeira multiplicação do k vai dar 0. E a última vai dar menos k, só que trocando o sinal. Mais k. Tá aqui, ó. O vetor normal que eu estou procurando pode ser o vetor de coordenadas menos 2, menos 1, 1. Tá aqui, ó. Um vetor normal ao meu plano. Uma vez que eu já montei o vetor normal ao meu plano, eu consigo, então, de maneira simples, olha só, montar as equações normais e também consigo montar a equação geral. Eu vou dar uma pausa só mais um pouquinho, que o computador está acabando a bateria, senão ele vai parar a aula no meio. Voltando. Então, olha só, eu já tenho meu vetor normal. Então, o que eu consigo montar? As duas equações normais. Quais seriam elas? N, que é o vetor normal, produto interno com R menos R0, onde quem é esse R? Esse R é um ponto arbitrário que você quer. Lembra da figura inicial que a gente tinha? Esse vetor R foi o vetor que saiu da origem e foi até um ponto x, y, z arbitrário. Então, R menos R0 igual a 0. Então, a gente consegue montar, por exemplo, isso aqui assim, ó. N, quem é o meu vetor N? É menos 2, menos 1, 1, que multiplica. Quem é R menos R0? Agora, quem eu posso escolher como R0? Qualquer um desses três pontos. Porque, na verdade, o R0 é o vetor que eu estava usando indo da origem até qualquer ponto do plano. Da origem até o P0, quem seria o R0? Seria 1, 3, 2. Da origem até o P1, quem seria o meu R0? Seria 1, 2, 1. Então, você escolhe quem você quer. Vou escolher esse aqui, ó. Então, aqui eu teria x menos 1, y menos 3, d menos 2. Tá aqui, ó. Essa é a equação do meu plano. E isso tem que ser 0. Outro jeito de olhar para a equação normal é deixar do lado de lá, ó, o normal vezes x, y, z. E do lado de cá, o normal vezes 1, 3, 2, que é o vetor NR. Dá para colocar assim também. E a terceira e última maneira que a gente pode olhar para tudo isso é deixá-la aberta desse formato, ó, na equação geral. Como que ficaria a equação geral? Menos 2, que multiplica x menos 1, menos 1, que multiplica y menos 3, e 1, que multiplica z menos 2, isso tem que ser igual a 0. Que você pode deixar assim, ou pode até expandir mesmo. Ó. Expandindo, como é que fica só o x, y, z daqui? Ó? Fica menos 2x, menos y mais z. Vamos pensar no termo independente aqui agora. Ó. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, já deu 5. E aqui menos 2. 5 menos 2, mais 3, igual a 0. Aqui, ó. Assim e assim eu tenho equações gerais. Assim eu tenho equação normal, que eu montei, na verdade, só o primeiro caso. Beleza? Depois a gente treina isso mais um pouquinho. Tchau, pessoal. Até a próxima.